Bom, começando mais um vídeo aqui no meio de um treino. E eu tava refletindo agora do porquê que eu comecei a correr. Se eu não tô apressando muito as coisas e me frustrando por conta disso. Mas vamos começar pelo começo. Desde pequeno eu sempre pratiquei esporte. Natação desde bem pequeno, depois futebol, fiz Muay Thai. Sempre gostei de tudo. Sempre tive minha fase de todos os esportes. Basquete, vôlei, até beisebol eu já tentei inventar moda com meu primo. Mas nada virou, nada vingou. E sempre que começava a ficar sério, que tinha que treinar um pouco a mais, eu largava a mão. Acho que isso acontece com muita gente. Não foi diferente comigo. E teve uma fase da minha vida ali, eu comecei a trabalhar, fazer faculdade, que eu meio abri mão de praticar esporte. Tentei academia também uma época, porque era o que eu conseguia encaixar na rotina, mas nunca foi pra frente. A única coisa que eu acho que eu sempre mantive assim, com certa regularidade, era a bike. Que dava pra sair, uma olhada aqui, dava pra sair, eu gostava, porque rendia mais que a corrida, do que a caminhada. Então sair pra conhecer lugares novos eu sempre utilizei a bike. Enfim, o tempo foi passando, eu saí do Brasil, fui pra Itália, e lá também cheguei, não conhecia ninguém. Até você achar um grupo ali pra você praticar algum esporte é difícil, então você tem que meio que ir por conta própria. E também era uma fase da minha vida que eu não tava ligando muito pra isso, não tava procurando isso. Mas lá eu comprei uma bike, eu fazia tudo com a bike. Ia trabalhar, ia no mercado, ia resolver BO. Se eu precisasse ir pra qualquer canto, era com a bike que eu ia. E era um jeito de eu me manter em movimento ali. Mas a Itália é complicado. Eu ganhei acho que 4 quilos lá. Lá se come muito bem e muito. E eu não tava muito nessa pegada de fazer exercício. Até saía de bike pra fazer um pedal ou outro, mas não era nada frequente, nada que você fala, não, tá treinando pra isso. Com certeza não. Bom, passei um ano na Itália praticamente nessa pegada aí. Me mudei pra Irlanda tem 2 anos agora, 2 anos e um mês. E quando eu cheguei aqui também tava na mesma pegada de não ligar pra saúde, pra esporte, pra nada. Eu comecei a fazer academia porque era o que eu conseguia encaixar na rotina, mas sempre detestei academia. Então não consegui manter uma constância ali. Depois que a Carol chegou, eu até consegui um pouco melhor. Olha o tamanho do trilho do trem que tem aqui. Vim pra esse caminho novo aqui que eu não conhecia. Vi uns velhos correndo aqui semana passada. Falei, vamos ver onde dá ali. Entrei de doido aqui. A gente inventou de fazer Muay Thai, que era uma coisa que ela sempre gostou. Também já tinha feito um tempo no Brasil, que eu gostava. E é legal pra caramba. Mas diferente da academia, da corrida, de fazer um pedal de bike, você tem a aula ali. Você tem os horários marcados e tudo mais. Você não faz o quanto você quer, na hora que você quer, na intensidade que você quer. Então é uma boa forma de se manter ativo. É bem legal, bem dinâmico. A gente nunca pensou em competir, em lutar, mas
Não virou também porque era muito longe de casa. A gente tá morando um pouco afastado do centro. E a gente tinha achado uma academia de Muay Thai no centro só. Então a gente perdia ali. Perdia não, né? A gente gastava 40 minutos pra ir, 40 pra voltar. Fazia aula ali. Era caro também, não era barato as aulas. Então isso acabou pesando e a gente parou de ir. Bom, e aqui em Dublin o pessoal corre muito. Muito. Desde criança, adolescente, adulto, jovem, idoso, todo mundo. E não importa o tempo, você nunca tá sozinho. Pode estar chovendo, pode estar sol, pode ser de madrugada, pode ser tarde da noite, você nunca vai estar sozinho. E como eu comecei a correr, de fato, comecei na academia, na esteira ali, só que eu não sabia correr. Eu só queria que acabasse. Só queria... Botava na minha cabeça, não, vou correr 3 quilômetros. E eu queria que acabasse o mais rápido possível. E chega uma hora na corrida que você tem que aprender a correr. E não é um movimento, é a paciência. É correr devagar, por mais tempo, sem querer chegar logo na quilometragem que você falou. Principalmente no começo, eu não sabia correr. Corria no meu limite, só que eu corria muito pouco. Não conseguia fazer 4 km, 5, não conseguia. Eu comecei a pesquisar formas de correr, como é que é o treinamento, como é que as pessoas fazem para treinar a corrida. Achei uma planilha lá, não tenho a menor ideia onde. Isso acho que foi em dezembro de 2023. Comecei a correr na academia faz pouco tempo. E aí tinha um treino lá, corre 50 minutos em tal velocidade. E eu sempre pratiquei esporte e tudo mais, então na minha cabeça, meu histórico de atleta, eu ia conseguir. Então eu coloquei uma velocidade confortável, botei na minha cabeça, não, vou correr os 50 minutos e vai ser assim. E foi, consegui, que foi a maior distância que eu tinha feito já, depois de muito tempo. Devo ter feito acho que 7 quilômetros, um negócio assim. E é doido como a gente consegue evoluir com constância, né? E a corrida tem duas coisas bem legais que eu gosto, que acho que me fizeram ficar nela e focar. Você consegue ver a sua evolução, e acho que isso é muito importante. Mas na corrida, que eu pude perceber que você consegue observar a sua evolução de forma mais palpável. Então você corre 5 quilômetros essa semana, daqui 2 semanas você corre de novo, só que fica muito mais fácil. Você vai vendo isso. Eu vejo os treinos que eu fiz quando eu comecei a correr, meu, é absurdo. Eu lembro até hoje, quando eu consegui fazer 5 km na rua. Fiquei muito feliz. E hoje eu vejo que 5 km hoje não é mais um bicho de 7 cabeças, ainda mais no pace que eu fiz antigamente. E nem faz tanto tempo assim. Bom, outra coisa que eu gosto na corrida é que não dá pra trapacear. Não é um tênis que vai te fazer correr mais rápido. Ajuda, motiva, mas não é ele. Não é um relógio, não é uma cinta cardíaca, não é um shorts de compressão, um manguito, um óculos, um boné. Não são essas coisas que vão te fazer evoluir de fato na corrida. Elas vão te ajudar, com certeza. Ajuda você a se manter constante, uma estratégia melhor. Talvez você evolua mais rápido, mas não é isso de fato que faz você evoluir. É treinar, é correr e principalmente é ter constância.
Duas coisas que a corrida me ensinou e continua me ensinando: a ter paciência. Que nem eu falei, eu não sabia correr antes porque eu só queria chegar, só queria fazer os 3 quilômetros, os 5. E não é assim. Você tem que ter paciência. Outra coisa que me ensinou é a ter constância. E como a constância é importante para tudo que você vai fazer. Porque sem constância você não evolui. Fazendo esse treino hoje, eu tava refletindo como faz pouco tempo que eu comecei a correr. A gente tá em abril de 2025. Eu comecei a correr no final de 2023. Mas a correr sério, a ver isso como uma coisa que eu queria seguir de forma amadora, lógico. Talvez foi em março, abril de 2024. Então exatamente um ano. Foi quando eu comecei a investir nisso. Comprei o relógio, comprei esse tênis, tudo em junho. Então eu comecei a pesquisar e me interessar um pouquinho antes disso. E foram coisas que me motivaram a continuar correndo, a pesquisar. E meus pais sabem, porque sempre conviveram comigo. A Carol também sabe, porque agora convive comigo. Mas quando eu foco em alguma coisa, eu fico bitolado naquilo. Eu vejo aquilo 24 horas por dia. Fico falando disso, a Carol não aguenta mais falar de corrida, de tênis. Mas é isso que tem sido meu foco ultimamente. E por fazer tão pouco tempo, às vezes eu fico pensando se eu não tô trocando os pés pelas mãos e apressando as coisas. Porque em junho agora, com 1 ano e meio de corrida, eu tenho minha primeira maratona. E ainda não tô assustado com ela, mas sim respeitando ela. E eu sei que eu tenho que fazer a minha parte. Tenho que me manter constante nos treinos, na alimentação, no sono, porque senão ela não vai sair. E a única pessoa responsável por isso vai ser eu. Só eu posso me alimentar melhor, me programar para dormir melhor, me manter constante nos treinos. Só eu posso fazer isso. Então, o sucesso ou o fracasso da maratona depende única e exclusivamente de mim. Eu acho que a gente não tem que ter medo. Tem que respeitar a prova, a distância e fazer o que a gente pode fazer com as coisas que a gente tem hoje. Então, se eu tenho acesso a um tênis, um relógio, um parque, eu vou fazer uso disso. Se eu não tivesse, eu não iria. Por exemplo, eu não tenho treinador. E vamos ver até onde isso vai levar. Eu gosto de ir testando as coisas em mim. Não tendo, não a obrigação, mas tendo que dar satisfação para um treinador, para alguém, uma assessoria. Acho que não tendo isso, é ainda mais fácil de eu me auto-sabotar. Porque se eu não fizer um treino, não tem treinador nenhum que vai ficar sabendo. É só eu. Eu vou ficar sabendo que eu não fiz o treino. Então, talvez, se eu não tiver constância, que é uma coisa que eu tô tendo agora. Tô até orgulhoso de mim mesmo pela constância que eu tô tendo. Mas se for uma coisa que vai me ajudar a evoluir, a ter constância, for buscar uma assessoria, um profissional, talvez mais pra frente eu pense nisso, até pra encurtar essa distância, errar menos, porque tudo que eu fiz até hoje eu errei demais. Já me lesionei, já fiz treino intenso demais na mesma semana, longo demais. Então foram coisas que eu fui testando. Acho que eu tô encaixando aos poucos o que eu quero, como eu consigo treinar e como eu evoluo, mas ainda erro. Então talvez mais pra frente buscar uma assessoria seja
um caminho de eu me manter mais objetivo no percurso. Nesse meio tempo também eu descobri o trail running, que é corrida de montanha, corrida em trilha, corrida no mato, é o que você quiser chamar. E, meu, é outra parada, Depois que eu descobri o trail, foi acho que um caminho sem volta. Virou minha outra obsessão. Só que eu descobri o trail no inverno. Então aqui é muito úmido no inverno, é frio e venta muito. Então eu não tava indo com a frequência que eu gostaria. E tá tudo bem. Enquanto isso eu foquei no asfalto, que era o que dava pra treinar. Mas o trail é outra parada. Nesse vídeo não vou falar sobre o trail especificamente, vou fazer um próximo vídeo, mas só um spoiler, o foco que você tem correndo em montanha é absurdo. É absurdo. Você não pensa em mais nada. É só você, o silêncio da natureza e o seu foco. Porque você não pode errar. Se pisar em falso, vai torcer o pé, vai cair, vai ralar, vai machucar. Então, o foco que você tem que ter ali é absurdo. E de repente você correu, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, e não pensou em absolutamente nada além daquilo ali. É um negócio maravilhoso. Falei nesse vídeo que você nunca tá sozinho correndo. Não sei se é porque eu tô indo por lugares um pouco mais remotos hoje, mas eu não vi ninguém. Eu vi um velho caminhando só e mais ninguém. Pior que hoje o dia tá lindo, não tá frio. Tô com calor com isso aqui, não tá ventando, tá... Sol, tá sol, só que é sol aqui. Se faz sombra no chão, tá sol, a regra é essa. Mas enfim, essa foi minha trajetória na corrida, porque eu comecei a correr, e algumas reflexões aí a respeito disso. Constância, objetivos. E tamo junto. Ainda não sei finalizar vídeo não. Até a próxima.